E aí pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre coordenadas polares. Trouxe mais uma questão aí para a gente poder praticar um pouco. Essa questãozinha aqui é um pouquinho mais avançada, né, o nível dela. Foi inclusive um ex-aluno meu, né, que me enviou, pediu para a gente resolver aí. Ele faz física lá na UF e estava passando mal lá com as integrais lá, né. Ele pediu para eu poder resolver essa integral aí. Então a gente vai praticar um pouquinho aí com essa integral. Então nesse exercício ele fala assim, seja aí a integral, né, de menos 1 até 1, da integral de 1 até 1 mais a raiz de 1 menos x quadrado, de f de x, y, variação de y, variação de x. Ele na letra A ele pede para a gente inverter a ordem de integração em i, e na letra B ele vai pedir para a gente calcular i, sabendo que f de x, y é 1 sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado, ok? Então vamos lá. Para poder resolver o item A, né, a gente tem que seguir aí uns 2 passos aí e a gente consegue desenrolar bem o item A. Tá certo? Então no item A, o primeiro passo é a gente esboçar D, que é a nossa região de integração, nas coordenadas x e y. Tá certo? Você lembra que a nossa integral ela variava de menos 1 até 1, da integral de 1 até 1 mais a raiz de 1 menos x quadrado, da f de x, y, variação de y, variação de x. Então a gente quer inverter a ordem de integração. Para isso a gente precisa primeiro esboçar a região D nas coordenadas x, y. Tá certo? Você nota que a região não é dada explicitamente para a gente, mas na integral fica implícito quem é essa região. É só a gente olhar aqui de dentro, de fora para dentro. A gente tem o seguinte, x ele varia como? Ele vai variar de menos 1 até 1, e y vai variar de 1 até 1 mais a raiz de 1 menos x quadrado, ok? Para poder fazer o desenho dessa região D, primeiro a gente vai considerar essa desigualdade aqui. Eu vou fazer ao invés da desigualdade, eu vou colocar aí o sinal de igual. Então y seria igual a 1. Isso daqui é uma reta, né, paralela ao eixo x, é tranquilo de esboçar. E eu teria essa função aqui, y igual a 1 mais a raiz de 1 menos x quadrado. Essa função aqui, para quem não está acostumado, é uma função assim que não é tão trivial de fazer, né, de fazer o desenho dela. Para poder enxergar quem é essa função, como que é o desenho dessa função, também a gente não vai ficar jogando pontinho aqui igual a gente fazia lá no ensino médio. A gente vai pegar aqui e vai fazer o seguinte. Passo menos 1 para o lado de cá, e você teria isso. Y menos 1 igual a raiz de 1 menos x quadrado. Eleva ao quadrado de ambos os lados. Aí você vai ter y menos 1 ao quadrado igual a 1 menos x quadrado. De onde a gente vai obter x quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. A gente sabe bem, lá da geometria analítica, que isso é um círculo de centro. É uma circunferência, né, melhor dizendo, de centro 0 e raio 1. Tá certo? Então aqui a gente tem uma circunferência. Beleza? Pois bem, o desenho da circunferência é bem tranquilo de fazer, né? Mas só que a gente ainda tem um detalhe aqui. Por quê? Porque eu tenho y igual a 1 mais a raiz de 1 menos x quadrado. Isso daqui está me dado como uma função. Se eu simplesmente fizer o desenho da circunferência de centro 0 e raio 1, eu não tenho uma função, concorda? Na verdade, isso aqui vai ser a parte superior, né, a semicircunferência superior no desenho. E teria uma outra parte, que seria a parte negativa, que é a semicircunferência inferior. Né? Eu vou mostrar para vocês o que acontece se a gente trabalhar com essa equação aí. Então a gente pega aqui, né, tem a circunferência x quadrado, y menos 1 quadrado igual a 1. Se eu quiser, né, se eu fosse manipular isso daqui, eu teria y menos 1 ao quadrado igual a 1 menos x quadrado, né? Ia tirar a raiz. Só que quando eu tiro a raiz aqui, o certo a gente tem que colocar o sinal de mais e de menos aqui, né?
Então você teria y igual a 1 mais ou menos a raiz de 1 menos x quadrado. Ok? Isso daqui ele te dá as duas partes, né, da circunferência lá. Então você teria, na verdade, isso aqui, ó. O desenho daquela circunferência seria uma coisa assim. Centro aqui 1, né, raio 1, então aqui é 2. Seria isso. Depois eu vou passar o desenho todo para cá, vai ficar mais tranquilo de ver. Se você observar aqui, essa parte positiva, essa parte aqui, ó, é relativo a y, deixa eu puxar para cá, y igual a 1 mais a raiz de 1 menos x quadrado, tá? Essa parte aqui de baixo seria y igual a 1 menos a raiz de 1 menos x quadrado. Ok? Então a gente tem essas duas situações aí. Como a gente está com a parte superior, se você considerar só o semicírculo superior, a gente tem uma função e fica tudo ok lá. Tá? Então vamos fazer o esboço da nossa região D. Então, para poder esboçar essa região D nossa, a gente sabe o seguinte, né? Coloca aqui eixo X, eixo Y. A gente sabe que X está variando de menos 1 até 1, então estaria aqui nessa faixa. Né? Seria essa faixa todinha aqui. E a gente tem esse semicírculo aqui, essa semicircunferência. Né? Como eu já expliquei ali para vocês. Aqui é 1, aqui é 2, porque o raio da circunferência aí é 1. A nossa região D é essa região aqui. Tá? Você nota aqui que x varia de menos 1 até 1 e y vai variar de 1, y igual a 1, até a nossa curva aqui, que é quem? Y igual a 1 mais a raiz de 1 menos x quadrado. Né? A variação de y se dá nesse sentido. Ok? Bom, feito então o esboço da região, a gente parte para o segundo passo, que é descrever D, nossa região D, com y entre constantes. Tá? Então, como que eu vou descrever a minha região D com y entre constantes? Ficaria assim, D, y variando de quanto a quanto? Entre números aí. Se você olhar o nosso desenho aqui, você quiser ver a variação de y entre números, você tem aqui, ó, y igual a 1, e você teria aqui, ó, y igual a 2. Então, a variação de y, quando você olha aqui, você vê claramente que é de quem? De 1 até 2. Então, o y está variando de 1 a 2. Beleza. E x está variando como? X agora, né, como a gente tinha aqui, com x entre constantes, você ficou com y entre duas funções aí. Agora a gente vai colocar x entre duas funções. Para colocar x entre duas funções, né, eu vou ter que explicitar x em função de y. E aí, também não é tão complicado fazer isso, porque a gente já sabe o seguinte, a gente sabe que x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 1. Então, x ao quadrado seria igual a quem? 1 menos y menos 1 ao quadrado. X é igual a mais ou menos a raiz de 1 menos y menos 1 ao quadrado. Ok? Novamente você tem o seguinte,
Essa parte negativa, x igual a menos, é relativa a isso aqui, ó. Tá? Só esse 1/4 de círculo aqui. Então, para essa parte aqui, você tem x igual a menos a raiz de 1 menos y menos 1 quadrado. Tá? E para essa parte aqui, você tem x igual a raiz de 1 menos y menos 1 quadrado, ok? Então x vai variar como? Vai variar de menos a raiz de 1 menos a raiz de 1 menos y menos 1 quadrado, tá? Até a raiz de 1 menos y menos 1 quadrado. Né? A variação de x aqui entre funções. Você sai daqui, entra aqui e sai aqui. Tá certo? Nesse sentido aí. Beleza? Então a nossa região D com y entre constantes é escrita dessa forma. Feito isso, agora a gente tem condições aí de inverter a ordem de integração. Então aqui, daí, quem vai ser a minha integral? I. I vai ser a integral de 1 até 2, tá? Da integral de menos a raiz de 1 menos y menos 1 quadrado até a raiz de 1 menos y menos 1 quadrado, da f de xy, variação de x, variação dy. Beleza? Com isso daí, a gente resolve o nosso problema. Só vou destacar aqui uma coisa, né? Vou botar uma observação aqui, porque ele me enviou essa questão, e nessa questão ela, o gabarito dela ele não estava assim, exatamente y menos 1. Né? Tava assim, ó, 1 menos y ao quadrado. Ao invés de estar escrito y menos 1 ao quadrado, né, como está escrito aqui, estava escrito aquilo lá. Mas isso daqui é a mesma coisa que isso, tá? É só você trocar aqui, ó. Coloca o menos 1 em evidência, você tem isso. Eleva ao quadrado aqui, né? Elevado ao quadrado. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então isso aqui é igual a 1, y menos 1 ao quadrado. Então essas duas coisas aqui são iguais. Então, tanto faz eu escrever y menos 1 ao quadrado como 1 menos y ao quadrado, que está certo da mesma forma, ok? Então é isso aí, pessoal, né? A nossa questão A está resolvida. A resposta para a nossa questão A é essa daí. Né? Vamos agora atacar então o item B, beleza? É isso daí. Então vamos lá, vamos resolver esse item B aí. Né? Para resolver o item B, a gente vai ter que usar algum método de integração, tá certo? Se você observar a função que ele deu para a gente, né? Ele diz para você considerar f de xy igual a 1 sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado, ok? A gente já inverteu a ordem de integração, né? A gente tem x lá entre constantes, que foi dado no enunciado. A gente tem y entre constantes, que foi a gente que resolveu e fez aquela, né, inverteu a ordem de integração. Então, a princípio, a gente poderia até tentar calcular a integral nas coordenadas x e y, tá certo? Só que isso daí, cara, é impraticável você tentar fazer. Porque você vai observar o seguinte, né? A função aqui é uma função bem complicadinha. Né? Então, para a gente poder calcular isso aí nas coordenadas retangulares, só se a gente for doido, tipo assim, for maluco, quiser calcular esse negócio, né? Tem gente que às vezes, sei lá, o cara de repente gosta de sofrer, né? Ele é masoquista, ele vai lá e tenta calcular esse negócio aí. Enfim, depende aí do grau de loucura de cada um, né? Mas
a gente tem um método bom que é utilizar coordenadas polares. E a gente tem soma de dois quadrados aqui, né? A dica até, né, quando aparecer sempre soma de dois quadrados para você, você tem condição aí de, né, uma dica, na verdade, é você tentar usar justamente coordenadas polares para poder calcular essa integral. Então, embora o enunciado não diga para a gente, né, não deixe claro isso para a gente vai usar coordenadas polares, beleza? Então, para poder usar coordenadas polares, a gente segue aí alguns passos, né, na nossa solução. A primeira coisa era descrever a região D, tá certo? Só que a região D já está descrita, então, esboçar, né, melhor dizendo, a região D. Esboçar D. Só que isso já foi feito lá no item anterior. No segundo passo, é a gente descrever a nossa região D em coordenadas polares. Beleza? Então, para descrever a nossa região D em coordenadas polares, a gente utiliza o desenho que já foi feito. Tá certo? Se você observar aqui, você tem aqui, ó, uma reta aqui, né, que eu estou desenhando. Essa reta é bem fácil da gente perceber que ela é a bissetriz aí dos quadrantes ímpares. Seria a reta y igual a x. Mas aí o cara vai falar assim, ah, Davi, eu não consigo ver que é a reta y igual a x. Beleza, não tem problema. Se você não consegue ver, você marca esse ângulo aqui, que eu chamei de θ, e aí você teria isso, ó. A medida desse cateto aqui seria 1, e do outro cateto seria 1. Se você usar aqui, né, a definição de tangente, tu teria tangente igual a 1 sobre 1, que dá 1. Aí eu tenho que pensar, né? Θ seria o arco tangente de 1. Ou melhor dizendo, né, qual é o ângulo que quando eu faço a tangente desse ângulo dá 1. Né? É fácil da gente perceber que é 45 graus, que é a mesma coisa que π sobre 4. Então aqui, ó, esse ângulo seria π sobre 4, o meu θ aqui. Tá certo? Por um argumento aí de simetria, a gente também consegue perceber esse outro ângulo aqui, né? Só que esse ângulo, né, ele começa aqui e vai até aqui. Quanto que seria esse ângulo? Só a gente perceber aqui, né, usando a simetria, que seria 45 graus, né? E se aqui é 45, como meia volta, mede 180, então aqui seria 135 graus, que na verdade é 3π sobre 4, tá certo? Então, na hora de descrever a minha região aqui, D em coordenadas polares, D de r θ, eu teria θ variando de π sobre 4, que é 45 graus, até 3π sobre 4, que é 135 graus. Agora eu tenho que ver a variação de R. Tá certo? Para ver a variação de R, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que olhar aqui as equações envolvidas. A gente sabe, melhor dizendo, né? A gente vai pegar e vai partir aqui da origem e vai traçar até ver onde as curvas que estão envolvidas aí na variação de R. Você percebe que ela entra aqui, ó, nessa reta, que é a reta y igual a 1, e sai lá nessa curva de cima, que é a nossa circunferência, x² mais y menos 1² igual a 1. Tá? Isso é a semicircunferência aí. Ok? Então a gente, para poder descrever essas duas curvas aí em coordenadas polares, a gente vai fazer o seguinte. Para y igual a 1 eu tenho... A gente sabe que y é igual a r seno θ. Ok? Então r vai ser igual a 1 sobre o seno de θ. 1 sobre o seno de θ, por definição, é cossecante de θ. Então ele vai variar daqui, ó, de y igual a 1, que é r igual a cossecante de θ. Já vou colocar aqui a variação, né? Começa aqui e vai até a curva lá. Para poder fazer essa conta ali da curva, x² mais y menos 1², a gente tem o seguinte.
x² mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Desenvolvendo aqui eu tenho quadrado, x² mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo igual a 1. Tá? Produto notável lá, recordando aí o oitavo ano. Então você tem aqui x² mais y² igual a 2y. x² mais y² é igual a r ao quadrado. Aqui vai ficar 2 vezes r seno de θ, porque a gente sabe que y é igual a r seno de θ. Corta isso aqui com esse. Então r vai ser 2 seno θ, ok? Então aqui você tem a variação de r. Então r varia de cossecante de θ até 2 seno de θ. E a nossa região pode ser então, né, descrita de uma maneira mais simples aí em coordenadas polares, ok? Então vamos lá proceder então ao terceiro passo. Qual é o meu terceiro passo? É passar, né, escrever a minha integral em coordenadas polares. Então, de fato, é calcular a integral em polares. Tá? Só que para isso a gente tem que lembrar, né, que x é r cosseno θ, y é igual a r seno θ, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, né? 1, 2, 3, 4. E a gente sabe que r dr dθ dx dy, tá certo? Também pode ser dy dx. Ok? Então vamos lá proceder ao cálculo da nossa integral. Essa questão ela é boa, né, para botar numa prova, né? Então assim, você fica atento aí, porque é uma questão assim bem cara de prova mesmo, para poder testar e ver se realmente o estudante alcançou a ideia aí das coordenadas polares. Então, ó, o que eu tenho? I vai ser igual a integral, né? Eu apaguei aqui a região, mas não tem erro não. Vai ser de π sobre 4 até 3π sobre 4, da integral da cossecante de θ até 2 seno de θ. Aí veria, né, f de xy seria 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, é raiz, né? Então vai ficar raiz de r ao quadrado, r dr dθ, ok? Então assim a gente consegue descrever a nossa região, né? Você lembra lá que f de xy era 1 sobre a raiz de x² mais y², então procedendo à substituição tenho isso. Aqui eu posso cortar esse com esse, ficaria r sobre r. Então eu posso cortar aqui esse com esse, fica só 1, ok? Então I vai ficar igual a integral de π sobre 4 até 3π sobre 4 da integral da cossecante de θ até 2 seno θ 1 dr dθ. Isso aqui é essa integral aqui, né, a de dentro. Quando a gente vai calcular, a gente procede de dentro para fora. Então você tem aqui a integral de π sobre 4 até 3π sobre 4. Integrando isso aqui eu tenho que a integral de 1 dr é r, né? De quanto? De cossecante de θ até 2 seno de θ, dθ. Ok? Então aqui eu vou ficar com a integral
de π sobre 4 até 3π sobre 4 de quem? Vou substituir, né? Usando a segunda forma do teorema fundamental do cálculo. Vai ficar 2 seno de θ menos cossecante de θ dθ. Então a gente tem essa integralzinha aí, que é uma integralzinha bem trivialzinha mesmo, né? Tranquila de calcular se a gente lembrar, né? Que é a integral do seno, que é uma integral fácil. A integral da cossecante também é uma integral fácil, né? A gente tem que memorizar. Eu não sei, de repente, assim, onde você estuda, de repente, se o professor manda você memorizar, é melhor, porque aí você aprende mesmo o cálculo à vera, né? Se você puder usar uma tabela de integrais também, é tranquilo de ver, né? Então, depende muito aí da instituição que você estuda. Eu particularmente prefiro que não deixe usar a tabela de integral. Sou ruim mesmo. Quero saber se o cara sabe mesmo. Então tem que memorizar mesmo. É claro que isso aqui não é uma decoreba, você vai fazendo exercício e você acaba memorizando. Tá certo? Então aqui é I. Então quem vai ser a minha integral aí? Né? Eu vou integrar aqui, integral do seno de θ dθ. A gente sabe que é quem? Menos cosseno de θ mais C. Beleza? Isso aqui é a nossa primeira. A integral da cossecante de θ dθ é igual ao logaritmo neperiano do módulo da cossecante de θ menos a cotangente de θ mais C. Ok? Então, sabendo essas duas coisas, eu substituo nessa integral aqui e vou chegar à resposta aí com uma certa facilidade. Então, aqui a integral, né, de π sobre 4 até 3π sobre 4, desculpa, aqui já integrando, você tem aqui 2 vezes seno de θ. Integrou isso, a integral do seno é menos cosseno. Então vai ficar menos 2 cosseno de θ menos ln do módulo da cossecante de θ menos a cotangente de θ. Isso variando de π sobre 4 até 3π sobre 4. Beleza? Agora, show de bola. A gente pega e faz o quê? Usa o TFC na sua segunda forma, né? Mas antes de usar o TFC, eu vou colocar esse menos aqui em evidência. Vou puxar ele fora aqui só para não dar muita confusão aí de sinal, né? Então aqui vai ficar mais ln da cossecante de θ menos cotangente de θ, né? Módulo de π sobre 4 até 3π sobre 4. Então, I vai ser igual a menos, né, 2 vezes o cosseno de 3π sobre 4 mais o ln do módulo da cossecante de 3π sobre 4 menos a cotangente de 3π sobre 4. Então, parênteses aqui, menos 2 vezes o cosseno de π sobre 4 mais o ln do módulo da cossecante de π sobre 4 menos a cotangente de π sobre 4. Fecho parêntese, fecho colchete. Tá certo? Então a gente tem que aí, né, usar um pouquinho de trigonometria. Tá certo? A gente lembra que no caso o cosseno de 3π sobre 4 é igual ao cosseno de 135. Se você olhar aqui no círculo trigonométrico, você teria isso, eixo
dos cossenos. Então você tem aí menos raiz de 2 sobre 2. Então aqui vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Mais o ln do módulo. Cossecante, por definição, de 3π sobre 4, vai ser 1 sobre o seno de 3π sobre 4. Se você olhar lá no círculo trigonométrico, o seno de 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, você teria daqui 1 sobre raiz de 2 sobre 2, que é igual a 2 sobre raiz de 2. Que se você racionalizar, vai dar raiz de 2. Então, aqui vai ficar módulo da raiz de 2 menos. Cotangente. Cotangente é 1 sobre a tangente, por definição. Então, você teria aqui cotangente de 3π sobre 4. 1 sobre a tangente de 3π sobre 4. 1 sobre quem? Tangente de 135 graus. Tangente de 135, se você olhar lá no círculo trigonométrico, é menos 1. Então o resultado disso aqui vai ser menos 1. Beleza? Temos isso. Menos 2 vezes cosseno de π sobre 4, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, mais ln do módulo. Cossecante de π sobre 4, da mesma forma vai ser 1 sobre o seno de π sobre 4. Então vai dar raiz de 2. Cotangente de π sobre 4 vai ser 1 sobre a tangente de π sobre 4. Mas a tangente de π sobre 4, tangente de 45, então aqui vai dar 1. Tá certo? Eu corri um pouquinho aqui com a trigonometria, né? Até porque se a gente for ficar também detalhando muito essas coisas de trigonometria, o exercício não sai. Então você tem aqui menos, esse 2 corta com 2, aqui fica menos raiz de 2. Mais ln de quem? Isso daqui, né, na verdade é raiz de 2 mais 1, que por sua vez é positivo. Eu tenho um módulo de um número positivo. O módulo de um número positivo é ele próprio. Então aqui vai ficar raiz de 2 mais 1. Beleza? Aqui, né, entre parênteses. Menos. Esse aqui corta com esse. Aqui eu tenho raiz de 2 mais ln. Mesma situação. Raiz de 2 menos 1 é maior que 0. Tirando do módulo vai ficar raiz de 2 menos 1 aqui. Fecha aqui. E aqui. Bom, aí aqui em cima a gente vai ter condições aí de concluir nosso exercício. Então, para concluir esse exercício aí, a gente tem o seguinte, né? I vai ser igual a menos. Aqui eu vou eliminar os parênteses, aqui vai ficar menos raiz de 2, mais ln da raiz de 2 mais 1. Aqui vai ficar menos raiz de 2. Aqui vai ficar menos ln da raiz de 2 menos 1. Ok? Então I vai ser igual a quem? Aqui vou eliminar o parêntese, né? Aqui eu vou ter... o colchete, a gente vai ter o seguinte... Raiz de 2 menos ln da raiz de 2 mais 1, mais raiz de 2 mais ln da raiz de 2 menos 1. Ok? Então I vai ser igual, juntando esses dois aqui, eu tenho 2 raiz de 2. Esse daqui, por propriedade de ln, a gente sabe, né, que ln de A menos ln de B, isso é ln de A sobre B, aquela propriedadezinha lá dos logaritmos. Então aqui vai ficar mais ln da raiz de 2 menos 1 dividido por raiz de 2 mais 1, ok? Então, essa daí seria a resposta da nossa integral. É claro que se você chegar aí, né, aqui ainda dá para fazer uns truquezinhos aí. Na verdade,
quando ele me mandou aqui a resposta final, não batia com essa, né? Então aqui é só um detalhezinho algébrico aqui para a gente poder chegar na resposta do gabarito. É só observar que raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 mais 1, eu posso racionalizar isso e escrever assim, né? Racionalizando aqui. Isso aqui na verdade seria raiz de 2 menos 1 ao quadrado sobre quem? Aqui seria raiz de 2 ao quadrado, daria 2 menos 1. Então na verdade eu teria raiz de 2 menos 1 elevado a 2. Isso que está aqui, né? Eu posso escrever então assim, 2 raiz de 2 mais ln de quem? Raiz de 2 menos 1 ao quadrado, ok? Mas veja bem, ainda assim, lá na resposta final não está desse jeito. Por quê? O cara usou uma outra propriedade de ln aqui. ln de A elevado a alfa. É alfa vezes o ln de A. Então aqui eu posso escrever I vai ser igual a 2 raiz de 2. Esse 2 vem para frente. 2 ln da raiz de 2 menos 1. E essa daí é a resposta final lá do gabarito. Beleza? Então é isso aí. Espero que esse exercício aí tenha contribuído para o crescimento de vocês, né? E fiquem atentos aí ao canal aí, que em breve vamos colocar mais exercícios aí, né, um pouquinho mais complicados aí, para poder auxiliar vocês aí quando vocês forem resolver as provas de cálculo de vocês. Abraço, tá? Tudo de bom.